A pergunta que chegou até mim é, Leandro, eu recebi 100 mil reais. O que eu faço com esse dinheiro e qual corretora de valores eu uso? Eu vou responder essa pergunta. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e aqui eu ajudo você, brasileiro, a alcançar a sua liberdade financeira através de investimentos em bolsa de valores. Só um recadinho, do dia 4 a 6 de abril, segunda a quarta-feira, agora, se você está vendo esse vídeo antes dessa data, né? Eu vou fazer um evento O Investidor Brasileiro. E lá você vai ter aulas, live, muito conteúdo comigo e a oportunidade de se tornar nosso aluno com 50% de desconto só para quem estiver inscrito no evento e durante o evento. Então, clica aqui embaixo, já faz seu cadastro para aproveitar essa oportunidade. Vamos lá então. A pergunta que chegou, o que eu faço com 100 mil reais e qual corretora de valores eu posso usar? Eu vou começar pela corretora de valores. Gente, corretora de valores não muda muito de uma para outra. Basicamente, o que você vai ter que fazer é o seguinte, leia o que oferece cada corretora de valores e o que os usuários estão falando dela, porque tem corretora que vai ter um assessor de investimento, que tem várias opções de investimentos lá, né? Renda fixa, previdência privada, CDB, ações, fundos imobiliários, tem que ver onde você quer investir e se aquela corretora que você está escolhendo oferece esse produto. Tem corretora que tem uma excelente plataforma, robusta, funciona redondo, é intuitiva, já outras é bem complicado de usar, fica travando, não é nada intuitiva. Então leia a respeito disso e geralmente as melhores, as mais bem avaliadas, têm um custo de corretagem, não é de graça, tá? E aí você faz essa relação. Quais são os benefícios que você vai ter ao usar essa corretora e quanto você vai pagar de corretagem? Pega o melhor custo-benefício aí para você, tá? Jogou no Google aí, corretora de valores, vai aparecer um monte. Agora, você não precisa ficar tão preocupado com isso por dois motivos. Primeiro, quando você escolhe uma corretora, não é um casamento para o resto da vida. Você pode trocar de corretora a qualquer momento sem liquidar os seus investimentos. Você simplesmente pede uma transferência de custódia de uma para outra. Então, se você tem 100 mil reais investido em ações em uma corretora, não precisa vender essas ações e comprar em outra, fazer um TED. Não, simplesmente você transfere a custódia desses seus investimentos para uma nova corretora sem precisar vender nada, beleza? Então, não tem casamento. Outra coisa, Leandro, corretora é arriscada? Não tem risco. Por quê? Porque se uma corretora falir, você não perde os seus investimentos. O mesmo procedimento você vai fazer uma troca de custódia para uma nova corretora que continua existindo em atividade. O máximo que você pode perder é o dinheiro que você deixar parado na conta da corretora. Beleza? Então aqui a gente mata essa parte da corretora. Agora olha só, vamos falar o que fazer com 100 mil reais. Onde investir? E eu vou montar duas carteiras aqui a depender do caso. Primeiro caso, nós podemos ter aquele investidor que ele está numa fase produtiva da sua vida ainda, ele está acumulando patrimônio, ele não quer viver de renda já, ele quer passar mais 10, 15, 20 anos acumulando patrimônio para depois se aposentar e viver de renda. Vai ser uma carteira. Agora, nós podemos ter aquele outro investidor que já é aquela pessoa que está na fase que já está na fase que está se aposentando pelo INSS ou já se aposentou, que não quer mais trabalhar muito, quer mais curtir a aposentadoria. Então nós podemos montar uma carteira que vai ser complementar à aposentadoria que essa pessoa já tem, com esses 100 mil reais. Vou trabalhar os dois casos. Eu vou começar pelo perfil do investidor, que ele está na atividade ainda, ele quer acumular patrimônio. O que eu faria? Primeiro de tudo, você tem que ter um percentual na renda fixa, tá? Antes de a gente ir para a renda variável. Esse percentual vai depender da sua experiência com a Bolsa de Valores. Se você está começando, coloca a maior parte na renda fixa. Se você já tem mais experiência, por exemplo, eu com a minha experiência hoje, eu manteria 20% na renda fixa. O resto ali, nesse caso que eu estou falando aqui desse exemplo de 100 mil, 20 mil reais na renda fixa. Os outros 80 mil eu vou trabalhar com renda variável. E daí na renda variável eu distribuiria 40% em ações e 40% em fundos imobiliários. Pois bem, fundo imobiliário eu coloco em carteira para pegar um pouco mais de renda, certo? Então eu acharia uma relação risco-retorno favorável. Quer ver só? Por exemplo, eu peguei uma lista aqui, vou compartilhar com vocês. Uma lista aqui no site Clube FI, que eu fiz um filtro, um ranking aqui
pelo dividendo pago nos últimos 2 meses, para ver qual é nos últimos 12 meses, para ver qual seria o percentual. E aí eu tenho essa lista aqui, ó. Veja que nos últimos 12 meses o dividend yield dos fundos que estão no topo do ranking aqui, ó, fica em 18%, 16%, 17%, 15%, 14%, 13%, vai baixando. Eu tenho pelo menos uns 20 fundos imobiliários aqui que estão com dividend yield, se eu for pegar a média no ano aí, que dá mais de 12%, ou seja, mais de 1% ao mês, certo? Só que, se você for estudar um pouquinho mais a fundo, você vai ver que uma boa parte desses fundos que estão aqui no topo do ranking tem um risco um pouquinho mais alto, que é uma coisa natural de mercado. Não existe almoço grátis. Quanto maior o retorno que você consegue, maior o risco que você corre. Mas se a gente for descendo aqui um pouco mais para baixo, a gente já começa a ver alguns fundos imobiliários que são um pouco mais conservadores, que têm um risco menor. E aí o rendimento cai para 12%, para 11%, para 10% no ano. Ou seja, eu posso pegar esse ranking aqui e calcular que eu vou ter aqui um rendimento de 10% ao ano, só de dividend yield, eu estou falando só de proventos, tá? Nos meus fundos imobiliários, que vai dar 0,8% ao mês. 0,8% ao mês, se eu pego ali, ó, 40 mil reais que eu vou colocar em fundos imobiliários, 8 vezes 4, 32, eu vou receber 320 reais por mês de proventos, pingando na minha conta todos os meses ali. Já é uma graninha garantida que isso aqui eu posso usar para reinvestir. Isso aqui eu estou falando só dos proventos. A gente sabe que fundo imobiliário ele também vai valorizar a cotação ao longo do prazo conforme vai valorizando os imóveis, tá? E esses 320 reais também podem ir crescendo. Mas beleza, aqui eu já tenho então uns 20% ali na renda fixa, eu tenho esse percentual em fundos imobiliários e o outro percentual eu colocaria em ações de crescimento preferencialmente. Por quê? Porque eu sou aquele investidor que eu ainda estou acumulando patrimônio para crescer. Como que eu acho uma empresa de crescimento? Primeiro de tudo, ela tem que dar lucro, certo? Tem que dar lucro. E segundo, ela não pode distribuir todo esse dividendo, esse lucro que ela tem em forma de dividendos. Por quê? Porque ela tem que segurar o caixa para reinvestir no próprio negócio. Eu posso até mostrar alguns exemplos de empresa aqui. Dá uma olhada. Eu acho que não posso começar por outra a não ser pela WEG, né? Porque a WEG é uma empresa que, apesar de ela já ser uma empresa que não é tão pequena, o valor de mercado dela já está ali em 143 bilhões de reais, mas mesmo assim eu vejo que é uma empresa lucrativa, essa linha amarela aqui é o lucro, essas colunas azuis aqui é receita, então eu vejo que é uma empresa que está dando lucro ao longo de mais de 20 anos e cada vez aumentando mais seus lucros. E mesmo assim, olha só, a margem líquida aqui, ó, tá lá na casa de 16%, 15, 16%. Eu considero interessante você investir com uma margem líquida no mínimo de 10%. Margem líquida é o que sobra, né? Se a empresa vendeu 100 reais, fez 100 reais em venda, sobrou só 10 reais. A margem líquida é 10%. No caso da WEG, é 16%. Então, cada 100 reais em venda, sobra 16 reais para ela, que é uma margem boa. E olha aqui embaixo, eu tenho um indicador dividend payout. O payout da WEG fica ali, ó, 42%, 37%, deixa eu até aumentar um pouquinho mais isso aqui, ó. Olha lá, ó, 37%, 45%, 45%. Ou seja, do lucro dela, ela está distribuindo a média de 40% a 50% só. Os outros 50%, 60% que sobra, ela está deixando no caixa e reinvestindo no próprio negócio. Isso é sinônimo de uma empresa que vai crescer. Empresas que estão nessa fase de reinvestir no próprio negócio, elas costumam ser um pouquinho mais arriscadas do que aquelas que já estão bem consolidadas, mas elas se entregam mais potencial de crescimento, que é ideal para esse investidor que eu estou falando, que está montando uma carteira para continuar crescendo no longo prazo, tá? E aí eu tenho mais empresas aqui que servem desse formato. Por exemplo, a Fras-le. A Fras-le é uma empresa menor já, ó, de 3 bilhões de reais de valor de mercado. Mas olha só o histórico de lucro dela, muito bem, né? Deu só uma oscilada aqui em 2019, mas já voltou a crescer muito bem. E quando eu olho lá embaixo o payout dela, nos últimos 3 anos, 8%, 34%, 34%. Então tá nessa pegada. Tem lucro, mas não distribui tudo. Tem mais algum exemplo aqui? Eu peguei a Intelbras, por exemplo, uma empresa mais nova, né? Abriu capital recentemente, mas eu também tenho receita crescente, lucro crescente, e quando eu dou uma olhada nela, dividend payout 36%, 36%.
Ou seja, veja que eu peguei aqui, eu montei uma carteira com 20% na renda fixa, que é a minha reserva, coloquei em fundos imobiliários, não muito arriscado, mas que também pagam um dividendo legal, que eu já tenho uns proventos aqui, já estou sentindo a minha liberdade financeira chegando e eu tenho grana para reinvestir, para fazer minha carteira girar. E eu também tenho ali uns 40% em ações mais voltadas para crescimento, mesmo que seja um pouquinho mais arriscada. Aqui eu fechei um modelo que seria uma opção legal para o investidor que vai crescer o patrimônio. Agora imagina você que já tem aí a sua aposentadoria e você quer colocar 100 mil reais aí para complementar a sua aposentadoria. Então o nosso foco aqui não pode ser em empresas que vão crescer muito, mas naquelas que já estão consolidadas e pagando bastante dividendos. E aqui eu tenho também os fundos imobiliários para me ajudar. Então basicamente o que eu mexeria nessa carteira seria a parte de ações, tá? Por quê? Porque imagina, eu tenho aqui os 20% em renda fixa, beleza? Eu colocaria ali talvez uns 40% em fundos imobiliários. Se eu for considerar a mesma média ali, 0,8% ao mês que eu já considerei aqui, daria uns 320 reais por mês ali. E aí eu pego ações que são boas pagadoras de dividendos. Eu posso pegar algum exemplo aqui, compartilhando a tela de novo. Eu tenho, por exemplo, vamos pegar a Taesa. Acho que a Taesa é uma das melhores pagadoras de dividendo hoje, né? Quando eu olho o lucro, olha só, eu tenho receita crescendo, é uma empresa que oscila um pouco mais por conta do setor dela, mas eu tenho lucro crescendo e receita crescendo e lucro também. A margem dela é muito alta, trabalha lá na casa de 64%, acima de 50%. E eu vejo aqui no payout, que é uma empresa que ela distribui 70% nos últimos 2 anos, 70% do que ela arrecada, do que ela lucra. Então ela está distribuindo um percentual maior e eu tenho um dividend yield lá de 9, 12, 10% ao ano. Então é uma excelente pagadora de dividendos. Eu tenho aqui, eu posso pegar a Ambev, por exemplo. A Ambev é uma empresa que tem, olhando aqui em cima, receita e lucro redondo, só para cima, uma empresa que lucra muito bem, tem uma margem boa, acima de 10% também, 23, 23, 20, 18%. E quando eu olho o payout dela, 65, 58, 85, 85. Também é uma empresa que está distribuindo já a maior parte dos seus lucros em forma de dividendo. Posso pegar aqui também o quê? A Engie Brasil, que é uma empresa de energia elétrica aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, né, a sede dela. Receita para cima, lucro para cima, deu uma desequilibrada aqui em 2021. Questão de dar uma estudada para entender o que aconteceu aqui. Margem também é boa lá, acima de 20%, né? Só em 2021 aqui caiu um pouquinho, mas mesmo assim ficou acima de 10%, que é uma margem boa. E quando eu olho o dividend de payout dela, 86, 98, 44, 178, 178%. Aqui ela distribuiu mais do que ela teve de lucro, mas é porque distribui caixa acumulado de anos passados, né? Mas é uma empresa que a gente vê que está distribuindo uma boa parte dos seus lucros. E aí ela acaba tendo aí um dividend yield interessante. Então veja que aqui nesse segundo exemplo eu já mostrei empresas que dão lucro, mas que distribuem uma maior parte dos seus lucros, que são ideais para quem já quer viver de renda. Eu poderia até dizer que fica interessante uma carteira para quem quer complementar a aposentadoria focada 100% em fundos imobiliários, né? Porque quando eu falo em ações e fundos imobiliários, porque imagina, se a gente coloca 20% em renda fixa e os outros 80% em fundos imobiliários, pagando ali 0,8% ao mês. 8 vezes 8, 64, você teria ali 640 reais por mês recebendo de dividendos. Se você pegar um yield um pouquinho maior, aceitar correr um pouquinho mais de risco com os fundos imobiliários, talvez você suba já esse complemento de aposentadoria aí para 700, 750, 800 reais por mês. Já é um bom complemento. E lembrando que isso aqui não é fixo, tá? Porque se você monta uma boa carteira de fundos imobiliários, hoje, de repente, essa sua carteira aí com 100 mil reais investidos, nesse formato que eu falei aqui, ele vai render ali 700 reais por mês. Mas daqui a 5 anos, o valor dos imóveis tende a subir e o valor dos aluguéis também. Então esse seu 80 mil reais investido em fundos imobiliários, talvez ele vá ter se transformado em 100 mil, 120 mil. E esse seu 700 reais por mês de proventos, ele vai ter se transformado em 800, 900 mil reais por mês.
Então veja que é uma carteira previdenciária que você monta. Isso eu estou falando aqui de fundos imobiliários, mas ações de qualidade acontece da mesma forma, né? Inclusive ações têm potencial de crescer mais rápido do que fundos imobiliários, então você pode crescer ainda mais rápido o seu patrimônio e também o recebimento de proventos, tá? Mas veja que quando a gente fala de uma carteira que você monta agora para receber proventos, se você acerta aí na qualidade dos ativos que você pega, todo ano você vai ter um aumento, tá? Um aumento de proventos, um aumento no tamanho do seu patrimônio. Para o resto da vida você vai ter um aumento. É claro que você vai pegar alguns anos ali, dependendo dos ciclos econômicos, que você pode ter uma pequena queda no valor dos proventos recebidos e também no patrimônio, mas a tendência dos investimentos em renda variável é eles andar em ciclo. Então, sobe 10, devolve 2, sobe 10, devolve 2, sobe 10, devolve 2. Quando você investe no longo prazo em ativos de qualidade, é isso que acontece, tá? E veja que o grande segredo aqui, então, é você montar uma carteira interessante de fundos imobiliários e de ações. E isso eu ensino você de forma bem aprofundada lá no curso da Estratégia 500 Pratas, por exemplo, que estará com 50% de desconto durante o evento O Investidor Brasileiro. E se você quiser aproveitar essa oportunidade, lembrando que eu deixei o link aqui na descrição. E aí, conta pra mim, você se ganhasse aí 100 mil reais agora, o que você faria com esses 100 mil reais? Seguiria mais ou menos nessa linha que eu coloquei aqui ou faria bem diferente? Conta pra nós aqui nos comentários e vamos discutir. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!